Olá, amigos do Diário Assombrado. Sejam muito bem-vindos a mais uma história real. Um daqueles relatos que fazem a gente pensar duas vezes antes de passar por certos lugares à noite. Hoje eu trago um caso contado por uma amiga muito próxima da minha família. Uma experiência estranha, carregada de detalhes que desafiam qualquer explicação lógica e que aconteceu em um lugar conhecido há muito tempo como a Mata Assombrada. Esse local fica bem perto da cidade, apenas 3 quilômetros. Uma estrada de terra, cercada por ranchos, sítios, chácaras e algumas casas isoladas. O interessante é que quase ninguém lembra o nome oficial daquela estrada. Acabou ficando conhecida por Mata Assombrada. Um trecho curto, cerca de 800 metros, onde a mata fecha dos dois lados, criando uma escuridão quase total, mesmo em noites de lua cheia. E quem é da região sabe, ali, coisas estranhas acontecem. Sons inexplicáveis, vultos, luzes que surgem do nada, e calafrios que fazem qualquer um acelerar o passo, ou apertar mais forte o volante. Dessa vez, quem viveu essa experiência foi um casal de idosos muito queridos na comunidade. Eles têm por volta de 70 anos, moram num sítio nas redondezas, e naquela noite, estavam voltando da casa do filho, onde haviam jantado e brincado com os netos. O relógio já marcava pouco mais de 10 da noite, quando eles entraram na estrada de terra. Tudo parecia normal. O barulho dos grilos, o cheiro de mato molhado, aquela calmaria típica da zona rural, mas assim que o carro entrou no trecho da mata, o clima mudou. A temperatura parecia mais fria, e a escuridão era tão intensa, que, mesmo com os faróis acesos, mal dava para enxergar alguns metros adiante. Foi então que a esposa, sentada no banco do passageiro, percebeu algo pela janela, do lado dela. Ali, caminhando ao lado do carro, estava um homem, mas não era qualquer homem. Ele usava um sobretudo preto, daqueles antigos, que quase arrastam no chão. Na cabeça, um chapéu de aba larga, que escondia completamente o rosto. E o mais assustador, ele acompanhava o carro andando. O marido olhou rapidamente pelo vidro e confirmou: tem alguém andando do lado. O carro estava a cerca de 60 km por hora, numa estrada de terra. E ainda assim, aquela figura se movia como se desafiasse todas as leis da física. Sem correr, sem demonstrar esforço, sem expressão. A esposa tentou, em vão, enxergar melhor o rosto, mas a aba do chapéu e a escuridão impediam qualquer detalhe. O clima dentro do carro ficou pesado. Um silêncio tomou conta. Os dois estavam paralisados, sem saber o que fazer. De repente, a figura atravessou lentamente na frente do carro. Com passos firmes, desapareceu no meio da mata, do outro lado da estrada, poucos metros antes do fim do trecho fechado. O marido freou bruscamente, olhou para os lados, mas não havia mais ninguém. Nenhum som, nenhum movimento na mata, nada. Assustados, seguiram viagem em silêncio. Só quando chegaram em casa, com a porta trancada, é que tiveram coragem de comentar o que tinham presenciado. E a pergunta que ficou no ar foi: o quê? O quem? Era aquilo? E não, essa não é a primeira vez que coisas estranhas acontecem nesse lugar. Ao longo dos anos, diversas pessoas já relataram experiências inexplicáveis por ali. Um rapaz de moto, que passava pela estrada voltando do trabalho, contou que, certa noite, sentiu um peso repentino na garupa. Sabe aquela sensação clara de que alguém subiu na moto? Pois é, ele olhou para trás e não havia ninguém. Já um caminhoneiro, que faz coleta de leite nos sítios da região, relatou que, numa madrugada, por volta das 4 da manhã, a janela do caminhão se abriu sozinha bem no meio do trecho da mata. Ele parou o caminhão no acostamento, desceu, fechou a janela e, segundo ele, sentiu um frio na espinha que nunca esqueceu até hoje. E não para por aí. Moradores antigos comentam que, talvez, tudo isso esteja ligado a um acidente que aconteceu há décadas naquele local. Outros falam em trabalhos espirituais feitos ali, coisas enterradas na mata, o que na cultura popular se chama de despacho, encantamento ou trabalho feito. Há ainda quem acredite que sejam almas perdidas, pessoas que faleceram na estrada, sem despedir da vida, e que ficaram presas, vagando no local. Na dúvida, e com muito medo, o casal procurou ajuda espiritual. No dia seguinte, foram até uma senhora benzedeira muito conhecida na região, que fez orações, defumações e rituais de proteção. No fim de semana seguinte, foram até a igreja do bairro rural, onde o padre celebrou uma missa por intenções especiais, pedindo proteção e paz para as almas daquele local. Depois disso, nunca mais presenciaram nada de estranho. Mas a Mata Assombrada continua lá, silenciosa, escura e, segundo muitos, ainda cheia de mistérios. E você, o que acha que pode ser?
Um espírito, uma manifestação de algo que nossa mente não consegue explicar, ou quem sabe apenas mais um dos mistérios que a noite guarda. Deixa aqui nos comentários o que você acha. E se você conhece algum lugar assim, ou tem uma história parecida, compartilha com a gente. Por hoje, é isso. Mas em breve, tem mais um relato assombrado aqui no canal. Até mais, e cuidado nas estradas à noite.